Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado, da 26ª semana do tempo comum, dia 2 de outubro, quando a Igreja celebra a memória dos santos anjos da guarda. Lembramos desses protetores espirituais que Jesus nos proporciona para cuidar de nós, para nos ajudar, guiando o nosso caminho. Então, de um modo muito especial, contamos com a intercessão destes santos anjos que o Senhor nos dá. Para rezarmos melhor, ouvindo melhor a palavra de Deus, também ouvindo melhor a palavra da Igreja, rezemos, clamando a ação e a unção da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 2 de outubro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 18, de 1 a 5 e 10. Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e o versículo 10. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus, que quer ser guia para a nossa caminhada cristã. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados
Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja celebra a memória dos santos anjos da guarda. Ainda no dia 29 de setembro, nós celebramos a festa dos santos arcanjos. Hoje a igreja lembra desses seres espirituais que nós chamamos de anjo da guarda, aqueles que Jesus confia a cada um e a cada uma como guardiães, cuidadores, guias, intercessores no caminho da vida. Por isso, esse evangelho tão belo que nós ouvimos, onde Jesus derruba qualquer pedestal de poder, trazendo para o meio uma criança. Quando os discípulos questionam quem é o maior no reino de Deus, talvez ainda com aquela mentalidade errada a respeito do reino de Deus, pensando o reino de Deus como um reino político, como um reino de poder, os discípulos fazem esse questionamento com essa preocupação mundana, terrena, de quem é o maior. Jesus, de um modo belíssimo, traz e coloca no meio uma criança. Colocar no meio significa dizer que aquela pessoa tem importância. Significa dizer que aquela pessoa não pode ser desprezada. Colocar no meio significa tirar da margem e trazer para o centro. Tirar do esquecimento e trazer para a visão. E Jesus traz aquela criança e diz que o maior no reino de Deus tem que ser como aquela criança. Simples, dócil, disposta a seguir a guia de alguém, decidida a confiar. É assim que tem que ser quem quer ir para o céu, quem quer participar do reino. Simples, como as crianças. Jesus também convida a acolhermos as crianças e faz uma promessa àqueles que acolherem uma criança em seu nome. O reino de Deus é deles. Daquele que acolhe também uma criança. E aí se amplia essa palavra. Aquele que acolhe uma criança, um idoso, um adulto, um jovem, que acolhe com o coração de Deus, que acolhe com o desejo de Deus, que acolhe com a alma voltada para Deus, não ficará no esquecimento e não ficará sem sua recompensa. Diante daquela criança, Jesus lembra que os anjos delas veem sem cessar a face do Pai que está no céu. Lembrando desses seres espirituais que são como que pedagogos. São invisíveis, mas são reais e que toma pela mão uma criança e vai conduzindo pelo caminho da vida, segundo a docilidade daquela criança. E da mesma forma, os adultos, quando se tornam dóceis como as crianças, a ação de Deus, do Espírito Santo, quando se tornam simples como as crianças, que aprendem a ser acolhedores, acolhedoras, que buscam amar a Deus e servir ao próximo, cada vez mais vão estendendo a sua mão para que o seu anjo, como pedagogo que é, possa tomar pela mão e ir conduzindo pelo caminho da vida, pelo caminho da felicidade, pelo caminho que leva ao céu, pelo caminho que introduz no reino de Deus.
Então hoje, de um modo muito especial, nós queremos pedir a Jesus que nos dê a docilidade das crianças. Ao mesmo tempo, que Jesus nos ajude a compreender cada vez mais que é preciso nos tornar como crianças se quisermos entrar no céu. E que Jesus cada vez mais nos ajude também a estender a mão, confiando no nosso anjo da guarda, que é esse nosso condutor, que nos ajuda a caminhar no caminho do céu. Que Jesus nos ajude então. Que Nossa Senhora e os santos anjos da guarda que hoje nós celebramos rezem por nós. Amém.